Olá, oi queridos, tudo bem? Como a gente havia conversado, e como é de praxe, mais esse tema, mais essa semana, então é um tema referente à aula 3, aula de sistemas materiais e tal, que aborda muitos conceitos fundamentais da química básica. Então, por esse fato, por ser mais relevante, pelo Enem principalmente cobrar mais essa parte, a gente estendeu um pouco mais, não é, essa unidade, e agora eu vou conferir contigo as correções de algumas questões de separação de misturas que vocês bem viram, não é? Caem muito na prova do Enem. Então, me acompanha aqui, a gente vai começar agora a analisar as questões do tema. Então pega a tua apostila, dá uma olhadinha, né, e vamos fazer juntos aqui. Bom, a primeira questão do tema é a questão de número 3. Essa questão é muito interessante. Ela é a questão, número 5, perdão, uma questão mais antiga da URGS. É uma questão bastante interessante, onde vocês vão encontrar nela algumas informações e a seguir, não é? Dessas informações a gente vai precisar descobrir quais são as técnicas para separar a mistura que eles criaram. Então comecemos vendo a mistura que foi criada. Eles criaram uma mistura de uma solução aquosa, ó, vou colocar aqui embaixo para ti, uma solução aquosa de A e B, realizando-se na sequência as operações de, tudo bem? Então tu tens um sólido A e um sólido B, e tu fez uma sequência de operações para separar um do outro. Quais são as características que eu preciso levar em consideração para saber quais técnicas eu vou utilizar? Vamos lá. A, ó, acompanha comigo, ó. A é solúvel em água, mas é insolúvel em óleo de milho. B é solúvel em água, mas insolúvel, em óleo de milho. Então, estas são as condições, não é, e características ou comportamentos, digamos assim, de cada sólido em cada solvente, na água e no óleo de milho. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou começar desenhando contigo o que eles estão me propondo, certo? A analisar. Então eles pediram para eu analisar. Vamos juntos. Ó, um recipiente, então eu vou fazer aqui um recipiente, e nesse bekerzinho, ok? Vou enfatizar, bekerzinho, tudo bem, queridos? Ó, nesse recipiente a gente vai ter água, tá aqui a água, e dentro da água a gente vai ter o sólido A e o sólido B. Tá? Então eu vou colocar aqui para ti, rapidamente, dentro d'água, aqui a gente tem ó, A e B. Então vocês vão pensar agora, o que a gente pode fazer para tirar de dentro d'água esse sólido A e esse sólido B? Quais são as operações que eu posso realizar para fazer essa remoção? Quando vocês começarem a raciocinar, as alternativas podem servir de guias ou diretrizes para os teus raciocínios, para que tu não parta do nada, ok? Então a gente vai começar dando uma olhadinha nas alternativas. Adição de óleo de milho. Se eu puser o óleo de milho aqui, pessoal, simplesmente o óleo de milho, vou representar aqui com essa cor laranja, tudo bem? Ele vai ficar sobre a água. Ele não vai ter contato com o sólido A, muito menos com o sólido B, pois ambos estão com, com clareza dentro da água. Então, se ele não tem contato, ele não consegue solvatar, ou seja, agir como um solvente. Portanto, a adição de um óleo de milho num primeiro momento é furada. Eu não vou conseguir nada de relevante ao adicionar óleo de milho. Tudo bem? Então tá errada a primeira, porque o óleo de milho faz diferença se ele dissolve o A e o B, pois o A é insolúvel nele e o B é solúvel, então eu consigo separar um do outro. Filtração. Então tá, vamos pegar esse líquido e vamos passá-lo, então vamos lá, vamos passar esse líquido por um filtro. Então imaginem aqui um filtro, ok? Que é um filtro de papel melita, por exemplo, dessa maneira, e eu vou jogar essa solução aqui dentro desse filtro. O que vai acontecer? Todo o líquido vai passar, não é? Todo o líquido passa por aqui, ó, não vai ficar nada, o filtro não vai retirar o A nem o B, aí depois eu posso simplesmente recolher esse líquido filtrado num outro recipiente, mas convenhamos, vocês já perceberam que não vai fazer diferença nenhuma, porque tanto A quanto B vão passar juntos com o líquido, pois o fator de uma filtração é a solubilidade. Como os dois estão solúveis dentro da solução, a gente não consegue, solubilizados, perdão, dentro da solução, a gente não vai conseguir ter sucesso nessa operação. Então está errada essa alternativa também. Aí vem evaporação, que foi a terceira, digamos que, técnica que eles citaram e a gente não testou. Essa sim é eficiente. Acompanhe meu raciocínio. Olha só, deixa eu apagar aqui
para ficar mais fácil. Tá? Ó, apaguei, fechou, deu, ficou menos bagunçado, tá aí. Agora a gente vai pensar um pouco. Vamos supor que eu evapore esse sistema. Se eu evaporar esse sistema, então a gente vai colocar aqui embaixo uma fonte de calor. Ó. Olha o foguinho ali, fechou, tá aí. Quando eu ponho um sistema ali para evaporar os componentes desse sistema, quem vai evaporar vai ser a água. A água vai começar a ir embora. E se a água vai embora por evaporação, o que vai acontecer? A gente vai ter justamente a remoção aqui do líquido, da fase líquida, tá vendo? Isso, não tem mais fase líquida, tá certo? Ó, vamos só desenhar aqui de novo as bordinhas do nosso becker, que acabou também sendo removido. E vai sobrar os sólidos, o sólido A e o sólido B, certo? Então, dentro aqui do recipiente, vocês vão ter um monte de sólido, que corresponde ao sólido A e ao sólido B. Agora que o sólido A e o sólido B estão expostos, eu consigo facilmente utilizar a solubilidade do óleo de milho para poder separar um do outro. Afinal, o A é insolúvel em óleo de milho e o B é solúvel. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o óleo de milho nesses sólidos. Então, ao jogar o óleo de milho, o B vem para dentro do óleo, tá vendo? E o A vai ficar lá embaixo no sistema todo sólido. Tudo bem? Então essa é a grande diferença. Se eu fizer isso, eu consigo separar um do outro por uma técnica chamada de solução fracionada. E aí depois dessa solução montada da forma como está, eu consigo facilmente aplicar uma filtração. Então vamos filtrar. Está aqui o recipiente. Tudo bem? Deixa eu só apagar aqui e fazer o filtrinho. Está aqui o filtrinho, filtro de papel. Eu vou filtrar a solução. Ao filtrar a solução, vai cair todo o óleo com o B. Então o B está saindo. Ó, o óleo com o B vai caindo. E o A, que é o verdinho, vai ficar retido aqui no filtro. Então eu consigo separar o A do B, que está indo embora aqui junto com o óleo. Tá vendo que fácil? Ó, a partir dessa sucessão de processos. Tudo bem? Então não é muito difícil não. Primeira coisa, evapora e tira a água. Depois de tirar a água, adiciona o óleo, para que o óleo dissolva o B, pois o óleo dissolve o B, como tu vê ali em cima, e não dissolva o A. Depois, como vai ter um sólido e uma fase líquida, facilmente a gente consegue separar com filtração. Resposta certa, letra E. Tudo bem? Questão maravilhosa, então, da URGS sobre isso. Segunda questão que a gente tem no tema aqui é a questão 9, que diz assim: a escolha do método adequado para a separação de misturas depende das propriedades das substâncias. Qual das relações abaixo, muito importante ressaltar isso, ó, não representa uma correta correspondência entre o método e a propriedade, ou seja, entre a técnica e o fator de separação. Então vamos lá. Letra A, filtração, solubilidade. Está correto. Quem não é solúvel fica no filtro. Quem é solúvel na fase líquida, por exemplo, passa pelo filtro. Decantação, densidade. Os mais densos descem, os menos densos boiam e ficam emersos. Tá certo? Tamização, que é a peneira, dimensão das partículas. Quem é grande fica nos poros da peneira, quem é pequeno passa pelos poros. Está correto? Destilação fracionada, ponto de ebulição. Correto. Destilação, como a gente viu no vídeo, viu nos desenhos, não é, dos destiladores, ela trabalha em cima da diferença de ponto de ebulição. Quem tem menor ponto, evapora, quem tem menor, fica no recipiente. E uma última que a gente viu ali, que é a cristalização fracionada. Não é ponto de fusão, é a solubilidade. Solubilidade. Os mais solúveis ficam depois das sucessivas evaporações da água, os menos solúveis acabam precipitando e indo para o fundo do recipiente. Lembrando que cristalização fracionada é aquela técnica que a gente utiliza para separar os sais da água do mar, que tem vários tipos diferentes de sais, a gente até viu em aula e tal. Consiste em evaporar um pouco de água. Quando tu evapora um pouco de água, alguns sais já não ficam dentro da água, não ficam juntos com a água, porque eles não são tão solúveis. E os mais solúveis vão resistindo dentro da água, mesmo que a água esteja evaporando e diminuindo sua quantidade sucessivamente. Então vai havendo uma precipitação, ou seja, de uma forma grosseira, uma saída destes sais de dentro da água, da fase aquosa, e ida para a sua fase sólida,
não é? E os sais que são mais solúveis em água, eles continuam dentro desta, mesmo depois de várias evaporações da água. Então a resposta certa é a letra E, pois eles estão pedindo a que não está correta, não é? A que não está coerente, e a cristalização fracionada trabalha com solubilidade. Tudo bem? Bom, próxima. Essa questão aqui que a gente até já fez com a turma de sexta, se eu não me engano, não lembro se tinha feito com a turma de quinta, vou fazer com vocês, ela é maravilhosa. Uma grande dúvida que os alunos têm é quanto à palavra miscível. Miscível significa solúvel, e se miscível significa solúvel, então a gente está trabalhando com soluções, com misturas homogêneas também, tá? Então comecemos assim. Um sistema hétero bifásico, ou seja, ele tem mais de uma fase e, para ser expressivo, duas fases nesse caso. É formado por três líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis entre si. Então isso é muito importante, são três líquidos. Então a gente pode pensar assim, ó, eu tenho um bekerzinho, fechou, tá aqui. Eu vou colocar os líquidos para tu ver. Primeiro, o líquido, vamos colocar aqui, ó, o líquido A, o líquido B e o líquido C. Eles disseram que o líquido A e B são miscíveis entre si. Então a gente vai colocar o líquido A com o líquido B juntos. A mais B. E o líquido C, segundo a questão, é imiscível em A e immiscível em B. Então vou colocar C aqui. Tu tá me acompanhando? Fechou. O C é immiscível, então eu coloquei ele ali em cima como tu viu, e o A é mais volátil que o B, ou seja, o A evapora mais que o B. Então como é que eu posso separar esses três líquidos nas condições que estão? A gente faz uma técnica super fácil, eu vou ampliar bastante aqui para a gente ver, o passo a passo. Comecemos assim. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar esse líquido para um decantador. Como assim um decantador? O decantador é aquele vidrinho assim, ó, um balãozinho de decantação, lembra que a gente fez em aula? Olha que legal. Desse jeito, assim, tem uma torneirinha. Vamos jogar essa mistura ali. Então eu vou jogar a mistura, aqui vai a parte do A e do B, que é verdinho, vocês podem ver ali do lado, o verde é o A e B, e o laranja vai ser o C, olha o C, assim. A gente vai colocar aqui embaixo do decantador, obviamente, para que ele não caia no limbo, no infinito, não é? Justamente, a gente vai colocar aqui um bekerzinho, para reter esse líquido. Bom, eu vou abrir a torneira, então vamos abrir essa torneira. Quando eu abro a torneira, começa a cair aqui o mais denso, que é esse líquido que eu supus, o B e o A. Quando vai começar a cair o líquido C, a gente vai desligar, ou seja, vai fechar essa torneira. Ó, apaguei ali, tá vendo? Quando começa a cair, vai começar a cair o líquido C, eu apago e fecho a torneira, vedando de novo o sistema, tá aí o sisteminha fechadinho. Ok, pronto. E a gente vai ficar só com o líquido C lá em cima e o líquido A e B aqui embaixo. Pronto. Então na primeira etapa eu consegui separar o A e o B do C. Agora eu tenho mais esse problema. O que eu faço com esse líquido A e B que ficou no becker? Esse líquido A e B que ficou no becker, a gente vai precisar separar. Como? A partir de destilação. A gente usa lá o balão de destilação, lembra? O balãozinho. A gente joga esse líquido no balão. E ali a gente vai ter uma mistura líquida A e B, dessa forma. Então, quando eu começo a esquentar aqui esse balão, ó, esquento o balão, como o A é mais volátil, somente o A, que eu vou destacar com uma cor diferente, começa a sair daqui. Ó, tá vendo? Ó, o A vai embora, tá ali o A que vai indo embora, que vai ser obtida lá do outro lado do destilador, lembra? Lá daquele esqueminha do destilador. E o B vai ficar aqui nessa solução, né? Uma forma fácil de conseguir entender isso é dando nomes aos bois, ou seja, chama o A de água, por exemplo, o B de álcool, por exemplo, e o B de água e o A de álcool. Água e álcool têm pontos diferentes. Quando a gente esquenta uma mistura de água e álcool, a gente sabe que o álcool evapora mais por ser mais volátil e a água evapora menos por ser menos e vai ficar no sistema. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, decanta, depois filtra. Resposta certa, como tu bem pode ver ali na letra E, decantação e destilação fracionada. Tudo bem? Baita questão, bem legal, questão 16, super contemporânea. Bom, depois dessa questão 16, a gente vem para a questão 27, que é uma questão interessante. Ela traz o seguinte, ó. Na extração industrial do açúcar,
utiliza-se hidróxido de magnésio, que, junto com o suco de cana, forma um composto insolúvel. Então isso é importante. Ó. O hidróxido de magnésio, vou anotar ali para ti, ó, junto com o suco de cana, forma um composto insolúvel, alguma coisa que não se dissolve na solução. Este tratado com gás carbônico precipita carbonato de magnésio, que é um sal, portanto, e quando precipita também, a gente sempre faz essa referência para sólidos, ficando o açúcar dentro da solução. O açúcar pode ser separado dessa mistura através dos processos sucessivos denominados. Olha como essa questão ela é tendenciosa, ela parece horrível, muito complexa, mas na verdade, se tu parar para pensar, ela é bem fácil, parecida com as outras. Eles disseram que tu tem uma solução de caldo de cana, água, não é? Que tem água, açúcar, e eles falaram que ao adicionar ali o hidróxido, houve a precipitação de um sal de magnésio numa solução aquosa. Então, basicamente, o que eles disseram no enunciado foi que tu vai ter uma fase líquida e lá embaixo tu vai ter um precipitado. Então, aquele monte de nome confuso, que talvez agora tu não dê sentido pro que seja e tal, é só para dizer que tu vai ter um líquido com um sólido. Tudo bem? Ó, eu vou mostrar de novo para vocês de onde eu tirei essa conclusão. Na extração do açúcar usa-se hidróxido de magnésio. E este, tá marcadinho, highlighted, né? Forma um composto insolúvel. Este tratado com gás carbônico precipita. Então é essa coisinha verde que eu botei ali embaixo no desenho, que é um precipitado sólido. O que eu posso fazer aqui para separar isso? A primeira coisa que vocês vão fazer é filtrar, não é? Que é intuitivo, afinal, dá para ver de cara que isso aqui está requerendo um filtro. Peguei meu papel melita e joguei esse troço aqui dentro. Ao jogar aqui dentro, olha o que vai acontecer. A gente vai reter todo o sólido aqui embaixo, tá vendo? E o líquido vai acabar caindo pelo filtro, como quando a gente passa café e fica ali a borra do café. Lembrando, queridos, que tá aqui, não vai cair no infinito, não vai pro limo, meu Deus, vai perder o açúcar, não, tá ali pronto, botei um becker embaixo, salvei ali o meu açúcar. Aí depois, eu vou ter, nessa sucessão, um recipiente que vai conter água e açúcar. Como diabos eu consigo tirar a água do açúcar aqui de dentro? Muito fácil, é só evaporar essa água, a fase líquida, e aí a gente vai ficar exatamente com o quê? Só com açúcar. Então eu vou ter ali só um recipiente com açúcar, o açúcar vai ficar aqui embaixo, fácil, fácil. Vou representar o açúcar ali com laranjinha, porque a água vai toda embora, certo? Então tá aí, não é tão difícil assim. Eu vou mostrar ela para ti agora completa. Açúcar. E a água foi embora. Tudo bem? Então, em suma, filtra primeiro, depois evapora, ou faz, como a gente pode ver no enunciado, uma destilação simples. Não tem problema, são técnicas que são aplicadas para os mesmos estados dos componentes, né? Porque a destilação simples e a evaporação, ambas consistem em esquentar uma solução e retirar o solvente do soluto. Portanto, filtração, está aqui a filtração primeiro, letra E, e depois destilação simples. Resposta da questão, letra E. Tá vendo ali, ó? Olha que barbada. Certo? Então vamos para a próxima do tema. Tá ali a 31. Questão 31, bem boa. Como falei para vocês, a URGS adora se adonar dessa técnica chamada destilação fracionada. Dissolução fracionada. No que consiste uma dissolução fracionada, que foi a pergunta que a URGS fez aqui? Dissolução fracionada é a técnica que a gente emprega para separar, por exemplo, areia e sal. Como é que eu tiro o sal da areia e a areia do sal? Eu não vou catando cristal por cristal. Eu tenho bom senso e amor à vida. Não vou gastar minha quantidade de vida fazendo esse troço. Então o que a gente faz? A gente joga água. Ao jogar água, eu consigo dissolver somente dentro da água, ou seja, na água, o sal, e não dissolvo a areia. Então, dessa forma, graças às solubilidades diferentes, a gente consegue promover essa técnica. Resposta certa da questão 31, solubilidades. Depois desta, vejamos ali. Essa foi aquela questão que eu falei para vocês, que a gente até comentou em aula, que se tu não enxergar uma destilação, talvez tu vá ter alguns problemas para tentar interpretá-la, tudo bem?
Porque ele diz assim, ó, considere os seguintes processos realizados por um estudante em um laboratório. Filtrou uma solução de permanganato violeta, certo? Bom, depois ele disse assim, destilou uma solução de dicromato laranja. E por último, ele falou assim, decantou uma solução de sulfato de cobre azul. Então, ele aplicou 3 testes, filtrou, destilou e decantou, cada uma. E o que ele quer obter? Presta bem atenção agora. Ele quer saber em quais destes momentos ou dessas técnicas o estudante percebeu que a fase líquida obtida é incolor. Conseguiu perceber isso? Então, em quais dessas técnicas eu vou conseguir retirar a água disso? Porque se é uma solução aquosa, tem água. Então eles querem que eu retire a água deste sal que dá a pigmentação. Então, para mostrar melhor, vamos começar aqui usando o aplicativo para tu enxergar isso direitinho. Ó, vamos lá. Olhem para esse simulador e vamos começar com a solução violeta. Pode ser? Eu vou colocar aqui o permanganato de potássio. Olha, é violeta. Ó. Eu coloquei na água, viu como é que ficou? Ficou roxinho. Eles querem saber o que eu posso fazer. Imagina agora nessa torneira de baixo, essa aqui, ó, tá vendo? Ó, essa aqui. Imagina eu colocando um filtro ali embaixo. Eu vou abrir a torneira, tá? Tô com um papel melita ali embaixo, que ele quer que tu filtre. Ó, o que vai acontecer? Eu consigo separar a água do sal, esse sal que eu coloquei aqui antes? A resposta é não. Então a primeira técnica está muito errada, tá? Eu não vou conseguir separar a água do sal. Na segunda, ele pede para que tu destile um dicromato de potássio. Então eu vou colocar dicromato de potássio na água, tá vendo? E ele quer que eu destile. Então eu vou destilar. Destilar que significa, não é, esquentar essa solução para que a água evapore dentro do destilador e seja recolhida daquele lado de lá, do outro lado. Por isso que a gente chama de destilado. Tudo bem? Então vamos evaporar a água. Olha aqui embaixo, eu vou evaporar. Tipo, eu vou botar isso aqui no fogo. Se eu puser no fogo, olha a água indo embora. Tá vendo? Ó, tô separando a água. Ó, consegui separar toda a água do sal. Então o sal ficou aí embaixo e a água foi embora. Então eu consegui obter água, a mesma água que eu tinha antes, ó, essa água aqui que tu tá vendo, essa água aqui, tu tá vendo? Que só ficou laranja porque eu joguei o sal. Né? Ela só ficou laranja porque eu joguei esse sal, senão não ficaria. Então quando eu evaporo, a água se separa desse sal laranja, fica só o sal laranja ali embora, e a água vai embora, sendo incolor, obviamente, pois a água é incolor. E a melhor de todas é o sulfato de cobre, que ele cita ali, que é azulzinho. Ó, vou colocar um sulfato de cobre aqui. Quando eu coloco sulfato de cobre e decanto, eu deixo parado. Se eu deixar parado, eu vou conseguir separar a água do sulfato? A resposta é não. Nem pensar, no way, de jeito nenhum. Então, a resposta certa é, a única técnica na qual eu consigo separar a água do sal em questão é a técnica de número 2. Então está aqui apenas a 2. Só a 2 é passível dessa separação. Tudo bem? Então está ali, resposta da questão 43 do tema, letra B. Na questão 45 também é uma questão bem interessante que acaba atrapalhando muitos alunos porque ela tem uma pegadinha. Questão do Enem. Diz assim: em vista de uma usina sucroalcooleira em visita, a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar uma série de processos de beneficiamento de cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: 1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo, toda a cana é transportada para esteiras e passada por um eletroímã para retirar materiais metálicos. Se ela passa por um eletroímã, tá vendo? Ó? Esteiras, eletroímã para retirar materiais metálicos, só pode ser separação magnética, a primeira parte, ou imantação, tanto faz. Segunda, após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras que geram vapor e energia para toda a usina. Beleza, ó. Esmagar é um verbo importante, e depois caldeira, não é? Que é justamente onde vai haver a queima da cana. E terceiro, o caldo primário resultante é esmagado, ou seja, ele é espremido, né? E passado por filtros. Filtro é muito importante, só se faz filtração com filtro, onde a gente consegue tirar o açúcar. Então, repetindo,
Primeiro, ele passa por um ímã, é uma separação magnética ou imantação. Segundo, ele é esmagado para extrair o caldo, onde ocorre uma extração. Depois ele é queimado. E por último, ele passa em filtros, onde ocorre uma filtração. Eu apenas estou lendo o que essas informações estão me dizendo. Só que aqui tem uma grande sacanagem do Enem, que é o seguinte, ó. Com base nos destaques das observações dos alunos, quais operações físicas? Queimas não são físicas, queimas são químicas. Então a parte da caldeira aqui, ó, que eu vou até destacar com uma cor diferente, ó, essa parte da caldeira, tá vendo? Ó, passando por filtros ali, caldeira, ó, aqui. Isso aqui a gente vai ter que esquecer. Então, a primeira coisa que aconteceu foi eletroímã, separação magnética ou imantação. Segunda, foi esmagamento, que é justamente, ou moagem, foi justamente a extração do caldo do bagaço da cana. E terceiro, filtração. Se eu fiz uma filtração, só pode ter, não é, sido a partir de filtros. Ele cita a palavra filtros ali. Logo, a resposta certa tem que ser separação magnética, mecânica nem pensar. Separação magnética, combustão, tá errado, porque eu não quero processos químicos, só processos físicos. E aí fica assim, olha a resposta certa ali saltando aos olhos. Separação magnética, extração e filtração. Repetindo, porque eles pedem apenas processos físicos. Tudo bem? Então fechou. Vamos ver a próxima aqui. Bom, próxima questão, uma questão do Enem bem interessante sobre tratamento de água. A gente conversou muito sobre isso, sobre a etapa do sulfato de alumínio. Eu até postei para vocês ali um vídeo sobre tratamento de água, não é que o Iberê vai numa ETA, que é uma estação de tratamento de água, que é super importante se ver. Então, nessa questão 64, ele fala do sulfato de alumínio, não é? Que forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. Esse método de separação que utiliza o floculante, que é o sulfato de alumínio, só pode ser flotação. Tá? Então não esqueçam, sempre que eles usam sulfato de alumínio e geram partículas suspensas em água, tá ali no livro mesmo, vou mostrar aqui para ti, ó, olha o que acontece. Acontece isso aqui, ó, tá vendo? Na estação de tratamento, observa que tem ali o sulfato de alumínio, tu pode perceber, é uma das etapas, para quê? Para que se formem flocos, tá ali a floculação, ou flotação também, né? Que são processos conjuntos. E observem que nesse processo vai haver justamente isso aqui que a gente consegue perceber no livro e a gente estudou bastante. Ó, o sulfato de alumínio vai coagular essas partículas, formar flocos e elas ficam na superfície da água, como tu pode bem ver aqui. Tudo bem? Então, resposta bem fácil nessa questão, flotação. Certo? Deixa eu ver aqui, cadê a questão? Era 63, né? Isso. Ó, questão 64. Resposta, flotação, bem facinho. Tudo bem? Bom, depois da 64 vem a 67, que diz assim, essa aqui é um pouquinho mais chata. Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com desinfetante. O ácido hipocloroso, produzido pela reação do cloro e água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença da matéria orgânica, pessoal, é qualquer tipo de substância não solúvel em água, porque as substâncias orgânicas elas não têm uma afinidade tão grande com água assim. Então, por exemplo, pode formar gotículas de óleo suspensas, entendeu? Alguma espécie de biomassa que ainda não saiu, tipo um pelinho, um farelinho de algum bichinho, alguma coisa do tipo, um musgo, ou algo que ainda ficou nessa ação. Então ele diz assim, ó, que a presença de matéria orgânica no suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio. O clorofórmio não é muito solúvel em água. Então eu vou desenhar aqui para ver se fica claro o que se forma, porque essa questão ela é bem tendenciosa, bem chata. É como se tu, por exemplo, ao colocar o cloro em água, tu pegasse aqui o recipiente com água, tá aqui a água, e ao colocar o cloro, tá, joguei o cloro, formasse justamente algumas coisinhas, assim, umas micelinhas de substâncias insolúveis. Então vai ter uma fase, por exemplo, líquida ou alguma coisinha sólida e insolúvel boiando na água. Então como é que eu posso fazer para separar isso? A gente já conversou, muito fácil. Tu quer separar qualquer coisa que ainda fica na água, a última
a barreira final é justamente uma coisa chamada filtro de carvão ativado. Tu joga isso no carvão, o carvão retém todas essas coisas que são insolúveis na água, né? Ó, ele pega tudo que é insolúvel na água e retém aqui na sua superfície, e a água passa tranquilamente, límpida, ok? Pronta para o consumo, como deve ser depois dos tratamentos de água. Certo? Então, ali, visando eliminar a água e o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado é: resposta, filtração com o uso de filtros de carvão ativado. Fluoretação é para cárie, coagulação é para flocular, correção do pH é para não corroer o cano, e aqui embaixo desfloculação também, que é também o mesmo processo da letra C, que está errado. Então a resposta certa dessa questão só pode ser ali a letra A, filtração com carvão ativado. Tudo bem? Bom, essa questão aqui ela é um pouquinho estranha, a questão 70, mas ela tem algumas palavras-chave que sempre vão nos ajudar. Quer ver? Ó? Diz assim: um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, o que utiliza um plástico produzido a partir de um líquido de castanha de caju que ele chamou de LCC, líquido de castanha de caju. A composição química do líquido de castanha de caju é muito parecida com a do petróleo, e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados. Essa palavra é muito importante, agregados com petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam os LCCs, o líquido de castanha de caju, a nanopartículas magnéticas. Se tem a palavra magnético, tem que ser separação magnética. Então só com isso tu já tira todas as alternativas praticamente. Ó. Flotação e decantação cai fora, não tem a ver com centrifugação porque não tem a ver com separação magnética, não pode ser peneira porque não tem a ver com separação magnética, e não é magnetização, magnetização é tornar algo magnético. Não, é uma separação magnética. Porque quando a gente usa o magnetismo, esse LCC, que é o líquido de castanha de caju, com essas partículas, nanopartículas magnéticas, vão agregar justamente ó, a água, ou agregados de água, como ele fala ali, ó, para retirar agregados da água. Tu viu? Então isso é muito interessante, porque ele cria primeiro, ó, interagem formando agregados. A palavra agregado leva a crer que há coagulação, flocos e posteriormente a flotação. Então, o que ele repara nessa questão, ou retrata, é justamente a formação de flocos, ao dizer que há interação formando agregados com petróleo. Então, são floquinhos ou micelas de petróleo, tudo bem? Que se separam justamente da água, facilitados, não é? Ou a partir da ação do líquido de castanha de caju com essas nanopartículas magnéticas. Tudo bem? Então, de novo, vou falar isso de forma super simples. São duas palavras-chave. A primeira, agregado. Agregar é formar agregados, ou seja, flocos. Então isso é flotação, floculação. E a segunda palavra-chave, magnética. Sempre que houver essa palavra, tu tens justamente ação de separação magnética. Certo? Então justamente o que eles querem fazer aqui? Eles querem remover petróleo contaminante da água. Como? Agregando todo o petróleo a partir do líquido de castanha de caju, que tem justamente nanopartículas magnéticas que agem melhor a partir da separação magnética. Certo? Então, tu joga esse líquido, ele forma os flocos e, graças ao magnetismo, a gente consegue separar facilmente esses flocos com micelas ou enfim, grandes gotas de petróleo da água rapidamente. Resposta certa desta questão, letra C. Aqui, floculação e separação magnética. Tudo bem? Bom, depois dessa a gente tem a 71, que é um processo bem bacana da URGS, que fala sobre a descafeinação do café. Diz assim: a produção de café descafeinado consiste em retirar a cafeína sem alterar muito o sabor original do café. Existem diferentes processos de descafeinação. Abaixo são apresentadas duas situações sobre esses processos. 1. O processo consiste em utilizar banho dissolvente. Banho dissolvente significa dissolver as substâncias do café, ou seja, a cafeína, só no solvente. Acetato de etila, como a gente viu inclusive em aula. Que dissolvem bem a cafeína e dissolvem pouco os outros componentes do café.
Então significa que tu vai jogar num líquido, imagina aqui rapidamente um líquido, ó, líquido, o pó do café. Então tu vai ter ali o pó do café, assim ó, muito pó de café, vamos colocar aqui o pó de café, e eu vou jogar esse líquido chamado acetato de etila. O acetato de etila vai extrair somente, queridos, ó, só pega a cafeína. Ele só vai agir na cafeína e vai deixar o pó do café. Depois a gente filtra isso, ó, usa um filtrinho de papel, o café vai ficar todo no filtro, com todos os aromas, sabores e tal, e substâncias que dão as características do café, e a cafeína vai passar pelo filtro junto com o acetato de etila. Tudo bem? Então, vamos ver o que a gente precisa saber sobre esse processo. Ó, o solvente utilizado em depois é retirado através da evaporação. Então ele pegou inclusive e citou isso, né? Ele recolhe esse líquido que passa e depois ele evapora. Faz uma evaporação. Então peguei aqui e evaporei o líquido. Tá vendo? Ó, esquentei, o líquido vai embora e aí vai sobrar só o quê? Vai sobrar só a cafeína ali embaixo no meu sistema. Vou simbolizar ela de pretinho aqui para ti. Tá? Ó, a cafeína pretinha que vai sobrar ali. Tudo bem? Então o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso fazer uma dissolução, que é a ação do, ó, aqui é a dissolução, que é a ação do solvente acetato de etila ali em cima com o café, para dissolver a cafeína, e depois disso eu vou fazer um processo de evaporação para retirá-lo. Tudo bem? Então vamos ver o que ele pergunta. Assinale a alternativa que indica as propriedades que fundamentam as situações 1 e 2. A situação 1, que é a solubilidade ou dissolução, tem justamente a solubilidade como fator, e a segunda, não é, que é a evaporação, o ponto de ebulição. Muito fácil a questão. Solubilidade, pois o acetato dissolve a cafeína do café, e o 2, o ponto de ebulição. Certo? Fechou? Questão 74 da PUC, que é muito bacana essa aqui, ó, o pessoal que é da construção civil, o pessoal que está acostumado aí a levantar, erguer um muro, né, fazer um prédio, sabe muito bem. Foi uma questão que mostrou bem quem também não tem noção alguma sobre isso. Quais são as duas coisas que nós precisamos para erguer um prédio? Vamos lá? Construir casas e edifícios exige uma escolha criteriosa de materiais de construção, levando em conta aspectos de segurança, durabilidade e custo adequado. Por exemplo, certos elementos como vigas, colunas e paredes precisam ter boas propriedades mecânicas. As partes expostas devem resistir à erosão causada pela água e pelo ar. O risco de incêndio deve ser minimizado pelo uso de materiais não inflamáveis. Considerando essas exigências, das duas substâncias que poderiam ser empregadas na composição desses materiais são: pessoal, para fazer um prédio, tu precisa de ferro e areia. O resto é resto. Ferro está aqui e areia é sílica. Se tu fizer um prédio de sódio, querido, tu vai fazer uma vez só, vai explodir, vai ser uma tristeza, vai ser uma desgraça. E água nem se fala. Um prédio de gás carbônico, nunca. Prédio de cano com ácido, não dá, né? O ácido vai corroer o cano. E prédio de sal com calcário, também. A gente não vive em prédios de sal, convenhamos. Então, resposta certa, ferro e sílica, ou seja, areia. Tudo bem? E vamos ver se tem mais algum. Aqui, tá ali, ó. Questão da Unicinos. Acidente entre caminhões na BR-290 em Arroio dos Ratos. Bloqueia a BR em Arroio dos Ratos. Uma colisão que aconteceu por volta de 6 horas e resultou vazamento de carga de gasolina. A gasolina é combustível de grande parte dos automóveis que circulam no mundo e outros produtos como o gás natural, GLP, os produtos asfálticos, a nafta, a querosene, os óleos combustíveis, óleos lubrificantes, o óleo diesel e o combustível de aviação. São obtidos por meio da barbada, né? A técnica para obter todos os derivados do petróleo é numa torre de fracionamento, ou seja, destilação fracionada. Temos 3 alternativas. Esta é uma operação que se baseia nas diferenças de ponto de ebulição. Tá aqui, ó. Essas duas continuam no páreo. Dos componentes da mistura de hidrocarbonetos. O petróleo é um líquido oleoso, escuro, insolúvel em água, temos uma vencedora. E menos denso que a água, porque ele fica em cima.
bem facinha a questão, vai dizer, resposta certa, tá ali, ó, letra E. Tá aqui, baita questão do Unicinos. Essa questão do Enem foi muito interessante, que é uma questão que fala sobre a centrífuga. E aí tem toda aquela discussão sobre força centrífuga e centrípeta. Centrífuga, ela não existe efetivamente porque ela não precisa, ela teria que ter não poderia ter um anteparo e tal, não é? Então, por exemplo, num carro, se vocês não tivessem a parede do carro e fossem jogados para fora numa curva, aí seria centrípeta. Se houver ali alguma força normal que segure, vai ser... centrífuga. Se houver uma força normal que segure, vai ser centrífuga. Então, o que acontece, pessoal? Isso é confusão. É só uma questão de conceitual definição de físicos, ok? Centrípeta e centrífuga. A gente chama de centrífuga aquele equipamento que nós vimos em aula que acaba, literalmente, pelo movimento circular uniforme, pelo giro, acelerando a diferença de densidade entre os líquidos. Então, pensem comigo, olha só. Não é? Quando a gente tem, por exemplo, dois líquidos, existem forças que agem sobre esses líquidos e o empuxo gerado justamente pelo líquido, ok? Se essa força aqui em cima ela é maior graças à aceleração a qual ela sofre ou está exposta, maior vai ser a intensidade da separação por densidade. Ou seja, mais rápido a gente vai perceber a separação por diferença de densidade. O empuxo ele é igual ao peso do fluido deslocado. Peso é igual a massa vezes gravidade. A gravidade é uma espécie de aceleração. Quando eu tenho aqui uma força em virtude do movimento acelerado, né, porque a gente tem ali ó, um círculo, um movimento circular, e um corpo que vai fazendo isso aqui. Ó, a bolinha está fazendo assim, imagina. Tá vendo? Desse jeito. Ó, ela está fazendo esse movimento aqui. Quando ela faz esse movimento, ó, a gente pode pensar nos vetores. Ela está indo para cá, ela tem uma força para fora, aqui para o centro, sendo puxada, obviamente, e ela tem essa força que está acontecendo nesse sentido, que é justamente para onde indica o movimento dela. Então, o que acontece? Essa força que ela vai sofrendo vai acelerar, literalmente, o processo de diferença de densidade. Não é? De uma forma super grosseira, é como se a gente tivesse uma gravidade muito mais intensa agindo sobre nós. Se a gravidade fosse muito mais intensa, as coisas ou objetos que descem por serem mais densos nos sistemas iriam descer mais rápido. Então imagina aqui, por exemplo, um recipiente dessa forma, assim, fechou? E aqui em cima uma força absurda, muito grande. Ela age tanto no recipiente quanto na água, no líquido. Então esse recipiente vai tender a baixar muito mais rapidamente, não é? Muito mais rapidamente se a gravidade for maior. Ou seja, se a força aqui em cima sobre os dois corpos for maior. Tudo bem? Então, o que a centrifugação faz? Ela intensifica a diferença de densidades. Então não tem nada a ver com raio de rotação, porque os dois, tanto o líquido quanto o sólido, não é sob o mesmo raio. As diferenças de velocidades angulares também não tem a ver, porque ambos apresentam as mesmas velocidades angulares. As diferentes quantidades de cada substância, muito menos, porque o empuxo vai continuar sendo igual. A diferente coesão de massa molecular de cada substância, não importa se a substância tem partículas mais ou menos agregadas, não tem nada a ver isso com uma coisa com a outra. A resposta é a diferença de densidade. Sempre que falar em centrífuga, a resposta é diferença de densidade. Tudo bem? E é isso aí. Então, fechou? Deixa eu te dar um tchau aqui. Olha aí, a gente começou bem cedo, claro, já está escurecendo. Vou te dar um tchau, então. Muito obrigado por me acompanhar nessa resolução. Espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se vê na aula nessa semana. Tchau, tchau, queridos, e até a próxima.